Vivi, por favor. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 5 de maio, e nós tínhamos combinado de podermos aproveitar, não é, as comemorações em relação às mães. No Brasil, sobretudo, nem todos os países fazem essa homenagem no mês de maio, no mesmo dia, que desta vez cairá no dia 11. Mas, enfim, que seja uma noite proveitosa, que todos vocês estejam muito bem, que vocês separem, como sempre, um pouco de água, para que ela seja fluidificada. E nós vamos, então, nos preparando para que, independente dos conteúdos que nós vamos abordar, a espiritualidade sempre muito atenta e generosa, que ela possa trabalhar em benefício dos necessitados, utilizando a contribuição fluídica de toda esta equipe reunida hoje novamente. Então, busquemos a preparação, busquemos a nossa prece, para que reunião seja a mais útil também nesse sentido possível. Então, como eu já vejo a Luciana, boa noite, Luciana, tudo bem? Sugiro que você já possa começar a cantar. Eu penso assim, 2 músicas por agora e mais para o final, então, outras 2. E no meio desses 2 momentos nós vamos fazer, então, o estudo previsto. Então, muito obrigado a todos. Luciana, tudo contigo agora, por favor. Maria, mãe bondosa deste bom Jesus, hóstia divina e pura, de amor, de caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em flores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa, Mãe de luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperais vosso olhar, que é todo imenso amor, a esta humanidade que tateia cega ante a verdade. Ó Mãe toda coração, despetalado em amor, ó Mãe toda vibração de luz, de paz e fulgor. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar,
que ao Pai nos conduz. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar, que ao Pai nos conduz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz em silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Obrigado, Luciana. Gratidão de todos por podermos, através do canto, começarmos uma reunião contando com todos os benefícios que tudo de cada um possa contribuir para o nosso mundo. Então, nós vamos buscar a prece novamente, rogando a Jesus, o divino amigo, tanto quanto todos os irmãos mais adiantados da falange sagrada dos espíritos próximos a ti. Que na noite de hoje, saindo um pouquinho do nosso tema geral da mediunidade, possamos estudar algo que seja proveitoso para todos sobre a Divina Mãe, a vossa Mãe, a Mãe espiritual da humanidade, Maria de Nazaré, recordando alguns aspectos, enaltecendo o seu trabalho, o seu sacrifício, tanto quanto celebrando todas as lembranças sobre a maternidade, inclusive de muitas de vocês aqui no grupo, que são mães também, mas nos lembrando das tragédias que existem no mundo todo, vitimando as mulheres mães, seus filhos, seus pais, causando tanto sofrimento quanto
aos mais sérios problemas coletivos que o mundo vive hoje. Que nós possamos doar de nós o melhor para que os bons espíritos que sempre nos supervisionam, nos cuidam, nos inspiram, para que eles tenham o material suficiente para atenuar todo o sofrimento que existe hoje no mundo, sobretudo aqueles relacionados à miséria, à fome, o desabrigo, as guerras, os abortos e tudo mais que vem maculando de uma maneira jamais vista a psicosfera da Terra e, consequentemente, trazendo sofrimento para um número cada vez maior de pessoas. Eurípides Barçanu, aquele amigo querido que, quando encarnado, trabalhando, vivendo no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, recebe, aliás, a missiva de Maria. E a todos os outros, Dr. Bezerra, amigos e amigas que participam há muito tempo dos nossos encontros, atividades, tanto quanto nós também participamos das atividades deles no mundo espiritual, tentando diminuir as dores e o sofrimento na Terra. Que eles abençoem das alturas, com seus corações tão amorosos, todas as mães, todas aquelas mães em potencial, todos aqueles que são pais e que se dedicam aos filhos e netos, tanto quanto elas, no mundo inteiro. Então, que nós estudemos este tema, mas sempre ligados à Mãe Maria de Nazaré, para que durante esses minutos eles aproveitem para ajudar, cuidar, libertar, proteger, trazendo o acolhimento para esse sem número de vítimas do que a humanidade tem provocado e que estão pelo mundo todo carecendo de assistência. Muito obrigado, Senhora. Muito obrigado, amigos todos. Que possamos, então, fazer o nosso estudo em paz. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Como nós tínhamos imaginado, não é? Que pudéssemos hoje fazer algo como um estudo simples, como de lembranças e de valorização sobre este Espírito, que todos conhecem, não é? Especialmente os cristãos, porque aqueles de outras denominações religiosas, por um lado, muitos deles também a reconhecem como um espírito de extraordinária grandeza. Mas é natural que os cristãos, de um modo geral, a reverenciem
de uma maneira mais objetiva, profunda. Então, eu queria lembrar com vocês que diversos autores que são espíritos, vamos dizer espíritas, por médiuns diversos, foram trazendo anotações, observações, comentários a respeito dela. Então, eu vou dividir com vocês algo, nesse primeiro momento, que é do conteúdo de um livro que eu aprendi a valorizar desde criança, porque nasci num lar espírita, porque meu pai e minha mãe se conheceram num centro espírita em Porto Alegre, hoje centenário, Sociedade Espírita Paz e Amor, quando eles eram adolescentes. E aí, então, eles se casaram, tiveram 4 filhos, eu sou o caçula, e aí eles, como muito dedicados aos estudos doutrinários e ao trabalho de divulgação doutrinária, e a minha mãe, Ruth, médium também, funcionando em alguns grupos espíritas no Rio de Janeiro, os livros que eles tinham em casa, eu tive acesso com muita facilidade. Nas estantes estavam eles, livros bem conhecidos e outros não, de autores espíritas que às vezes até não são consultados, pesquisados no dia a dia, a não ser em condições de pesquisas especiais. Então, não só na questão dos livros, mas no dia a dia, nos comentários. Então, ali naquela casa, toda hora era motivo ou havia algo de estudo sobre o espiritismo de um modo geral. Porque, assim, eles trabalhavam, viviam a doutrina espírita, assim, o tempo todo. Então, nós, os filhos, ouvíamos muitas coisas e eles falavam de uma obra que se chama Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rustin. Então, o nome então, do livro é esse, Os Quatro Evangelhos. Esse livro de Rustin, ele é ainda contemporâneo de Kardec. Lembrando que ele foi escrito através de uma médium chamada Madame Collignon, e Rustin não é o autor. Rustin foi o organizador da obra. Os autores são Moisés e os apóstolos, de tal maneira que, sobretudo, os evangelistas. Então, na origem, nós estamos lidando com o cristianismo primitivo. Allan Kardec tem o livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que traz Jesus para a doutrina espírita, mas ali é um trabalho memorável, importantíssimo, sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. Então, é a parte essencial, mas Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas ou as cartas, Atos dos Apóstolos, Apocalipse de João, tudo isso é o Novo Testamento. E todo o Novo Testamento se refere a Jesus, governador, modelo e guia da nossa humanidade, não é? O pastor do rebanho todo, que hoje se supõe composto de 22 bilhões de humanos. Então, foi ali que nós aprendemos algo que nós chamamos o corpo fluídico de Jesus.
a ideia dos agêneres. Allan Kardec trabalhou no livro A Gênese sobre os agêneres, que são aqueles que aparecem por um tempo, são espíritos materializados que cumprem uma finalidade, em geral, por curto espaço de tempo. Mas, no caso de Jesus, ele próprio programou tudo da sua vinda, como que ele poderia fazer para deixar o seu trono solar e viajar milhões, 150 milhões de quilômetros pelo pensamento e vir até nós para se tornar visível e tangível aqui na Terra, para poder cumprir aquilo que só mesmo Ele, na sua grandeza, poderia fazer por nós. Então, todos vocês lembram que existem 3 grandes revelações. A primeira, que o Espiritismo estuda, é o Decálogo, os 10 Mandamentos, por Moisés, médium inspirado por Jesus, quando ele recebe a famosa peça literária que são as Tábuas da Lei. A segunda grande revelação, ela é a própria vinda de Jesus. E a terceira grande revelação é o Consolador prometido pelo Cristo, que também estava com Kardec por ocasião do trabalho do codificador. Quando ele se refere, eu me chamo verdade, esse espírito da verdade ou de verdade é Jesus, monitorando, inspirando, cuidando da terceira grande revelação também, ao lado do seu missionário Allan Kardec. Então, eu estou fazendo um retrospecto porque é no livro Os Quatro Evangelhos que eu sugiro muito a leitura. Eu tenho os 4 volumes em PDF, posso enviar para vocês, para quem quiser examiná-los, de tal maneira que ali você vai encontrar a ideia de que Jesus não podia nascer como as outras pessoas no dia a dia. De tal maneira que, pela sua excelsitude, pela sua extraordinária, única condição vibratória espiritual, nós todos estudamos no Livro dos Espíritos a hierarquia tanto dos mundos como a hierarquia dos espíritos. E lá no topo nós estudamos espíritos puros ou espíritos puríssimos. Jesus de Nazaré, ele é superior a tudo isso. Então, os cristãos, de um modo geral, por mais que se afeiçoem a Jesus, em média, não têm ideia da verdadeira grandeza do Cristo. Quando nós usamos o livro, fazendo a leitura A Caminho da Luz, nós vamos vendo Emmanuel por Chico Xavier, no primeiro capítulo, falando a respeito dele e dizendo que quando a Terra ainda estava deixando numa grande explosão que nos remete ao Big Bang, a sua localização em torno do Sol, não é? Essa estrutura que era o planeta Terra ainda encandecia. E vejam, isso ocorreu há 13,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. E naquela altura, nós vamos vendo Emmanuel comentando que Jesus recebe
a outorga divina para cuidar, dirigir, criar, co-criar o planeta como um todo. E tratar de tudo, desde o início, eu diria, até o fim dos tempos. Ele mesmo prometeu numa altura, está nos evangelhos, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não existe fim dos tempos. Era uma maneira dele falar sobre a eternidade, cuidando dos bilhões de humanos e de todo o restante da natureza, tanto do plano físico como no mundo espiritual, onde tudo ainda é mais numeroso e variado. Pois bem, então, ele não podia nascer de ventre de mulher, de tal maneira que ele, isso se estuda em outras obras, se um espírito da natureza de um Cristo de Deus, como o único que nós conhecemos de perto, Jesus de Nazaré, se aproximasse de um óvulo fecundado, essa estrutura biológica, orgânica, não resistiria. A estrutura explodiria ou implodiria. Então não havia como, mas ele precisava se fazer visível e palpável. E dentro de um contexto que Allan Kardec examinou quando tratou dos agêneres, Jesus é um agênere perfeito, o único envolvido com a história do planeta Terra. Então, o que acontece? Vocês vão lembrar que o anjo Gabriel, das narrativas dos evangelistas e dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Eles tratam da visita do anjo Gabriel a Maria. E ele traz uma mensagem para ela, no sentido de que o espírito mais evoluído nasceria através dela. E ela era uma moça muito humilde, de 13 para 14 anos de idade. E ela nunca tinha tido qualquer relacionamento mais próximo nesse sentido com o querido José da Galileia. Então ela não tinha ideia de como que aquilo poderia acontecer, porque a palavra não era a palavra de um espírito qualquer ou de um encarnado qualquer, era o anjo Gabriel. E era de um amor tão extraordinário, e ela também, vamos dizer, com uma condição de aceitação, compreensão, fé, e ela então externa a ideia que seja feita a vontade do Senhor, aceitando aquela que só depois ela entenderia melhor, que seria a sua extraordinária missão na Terra, ser a mãe de Jesus. Eu não vou dizer que isto não é para qualquer um. Isto, no contexto da vida de há 2000 anos, só ela poderia desincumbir-se dessa missão. Extraordinária, para dizer o mínimo. Muito bem, e ele também, o anjo Gabriel, se apresenta para José, para que ele não temesse, para que ele não duvidasse que Maria, mesmo sendo virgem, ela conceberia Jesus,
que, como vocês todos sabem, na manjedoura, na estrebaria, ele se mostra como um bebê. Fica por um tempo no colo de sua mãe, recebe a visita dos pastores, dos reis magos, de Ana e Simeão, de tal maneira que é um cenário que em todos os natais nós todos nos lembramos, mas tudo isso dentro de um projeto para que o povo hebreu pudesse reconhecê-la como a mãe verdadeira de Jesus, para que não fossem confrontados pelo fato de que ele não era fruto de um nascimento usual. Pois bem, então é importante lembrar aquilo que nós chamamos a anunciação, que é esse momento, esse trabalho extraordinário do anjo Gabriel em relação a Maria para prepará-la e a José. Então, essa ideia do corpo fluídico de Jesus, esta ideia de que Jesus não nasceu de ventre de mulher, não é nova, não é de Rustem, não é dos 4 evangelhos, não é dos autores espirituais do livro. Isso vem lá dos primeiros séculos do cristianismo, dentro de um grupo que era o grupo dos docetas. Por isso, essa ideia de Jesus, um agênere, ela vem do docetismo, porque eram espíritos muito adiantados e que já tinham intuído que aquela ocasião não tinha sido como algo típico aqui comum na humanidade da Terra. Então, meus amigos, isso tem uma base histórica. O livro, então, Os 4 Evangelhos, depois eu mando, envio para vocês. Ele já tem uma edição nova, feita por uma outra editora, mas para facilitar, eu já envio em PDF para o grupo aqui. Outra ideia importante é a ideia de que esse entendimento sobre Jesus em seu corpo fluídico, aqui uma curiosidade. Maria de Nazaré, ela é fundamental nesse processo como a mãe de Jesus, porque, além de tudo, ela é a dona, ela é a origem de todo o principal ectoplasma do seu fluido vital, do seu duplo etérico, que foi o duplo etérico, o fluido vital mais puro que a humanidade já viu. E do que verá, incluindo o grande futuro. Então, por causa da evolução espiritual de Maria de Nazaré, evolução espiritual feita, vivida na estrela Sírius. Então, ao que se sabe por autores maravilhosos, Maria de Nazaré, como José da Galileia, como Ana e Simeão, como Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, todos eles são convidados de Jesus, governador daqui, para virem viver na terra por um tempo, um longo tempo, mas o tempo inicial suficiente para que esse projeto se realizasse. Então, esse ectoplasma, capaz de ser utilizado para a materialização luminosa de um espírito de tamanha grandeza, só mesmo a partir de um espírito como Maria de Nazaré.
Então, se você fizer a leitura dos 4 evangelhos, você vai ver que ali há a referência de que o principal, quem oferece, é Maria. Quando você estuda a genealogia de Jesus, você estuda toda uma série de séculos com inúmeras pessoas de origem judaica até chegarem a Joaquim e a Ana, o pai e a mãe de Maria de Nazaré. De tal maneira que durante todos esses séculos, essa família judaica, ela foi vivenciando as reencarnações e através disso o ectoplasma também foi se purificando até chegar ao mais puro de todos, que é o que foi doado por Maria de Nazaré dentro desse projeto da corporificação de Jesus, através das suas condições, tanto fluídicas, magnéticas, moleculares, como também, o que não se pode nunca perder de vista, a sua condição moral. Esse espírito que é um espírito de uma grandeza inimaginável, vindo lá de longe para fazer parte deste projeto extraordinário. Maria de Nazaré é um espírito de um grupo bem pequeno quanto ao planeta que nós vivemos, dos mais evoluídos. Talvez só tenhamos um ao lado dela, que é João Batista, o chanceler da justiça, que havia sido Moisés, que havia sido Elias, o profeta, e depois volta como João Batista. De tal maneira que são 2 espíritos de uma grandeza extraordinária. E se vocês examinarem, não é, algo sobre os 2, Maria é considerada a senhora do amor divino para toda a humanidade, para o planeta Terra, daquela altura, desde antes, quando o espírito desencarnado, também nos preparativos para reencarnar, como João Batista, o espírito chamado chanceler da justiça. Tudo que diga respeito à justiça, nos níveis mais delicados, profundos, abrangentes, tem a ver com João, o Batista, o precursor. Há uma ideia, só de curiosidade, né? Tiago, o apóstolo, e João, o apóstolo, eram irmãos. Faziam parte, claro, do colégio apostólico. E eles conviviam com Jesus, como todos os outros apóstolos, e eles sempre comentavam em casa sobre o que Jesus ensinava, o que Jesus fazia, a cura do paralítico, dos lunáticos, dos cegos, a cura de Verônica, a hemorroíça, a cura dos doentes das multidões. E também o que ele dizia sobre a vigilância, a oração, o perdão, o amar ao próximo e assim por diante. E quem era a mãe dos 2 apóstolos era Salomé. E o pai era Zebedeu. Salomé e Zebedeu, os pais de Tiago e João. E numa altura, assim, muito curiosamente, ela vai ao encontro de Jesus.
quando ela vai ao encontro de Jesus, ela vai com um objetivo. Ela chega e diz: Senhor, eu ouvi falar através dos meus filhos, vejam só, que nos céus, no reino de Deus, existe como que um assento à sua direita e à sua esquerda. Porque Jesus comentava isto com os apóstolos e Tiago e João haviam compartilhado isto com a mãe. E aí não é que a mãe, a Salomé, ela diz: Senhor, então, já que há um lugar à direita e à esquerda, eu tenho 2 filhos. E ela então cria uma situação curiosa, como se ela trouxesse a sugestão para que então, já que é nos céus, os seus 2 filhos ocupassem aqueles 2 lugares, tanto à direita como à esquerda. Acredito que Jesus, com uma paciência muito grande, ele diz: olha, tudo bem, mas Deus já reservou tanto o lugar à minha direita como o lugar à minha esquerda. Claro que Salomé há de ter ficado um pouco decepcionada. Ela deve ter somente entendido isso mais adiante. Então, há uma ideia que é de Rustem e que é de outros autores lindos, que, de um lado de Jesus, Maria de Nazaré, a Senhora do amor infinito de Deus para a humanidade da Terra, como a mãe de Jesus e, portanto, a escolhida pelo próprio Senhor Jesus. E do outro lado, João Batista, o chanceler da justiça. Lembram que no livro dos Espíritos você vai encontrar a lei natural, as leis de Deus, lei do progresso, lei de sociedade, lei de causa e efeito. Todas as leis estão lá, nessa obra básica do Espiritismo cristão. E aí você vai ver que a mais importante das leis é a lei de amor, justiça e caridade. Por isso, amor e justiça têm a ver com ambos. De um lado, numa situação emblemática, representativa, Maria de Nazaré. E do outro lado, o querido precursor, João Batista, aquele que caminhava de sandálias no deserto, que comia gafanhotos e mel silvestre. Era um espírito também extraordinário. Então, nós estamos lembrando estas coisas porque nós devemos voltar à história do cristianismo. E tudo de mais relevante está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E em todos os autores que foram estudando esta obra monumental e desdobrando o conhecimento para nós hoje podermos entender melhor esses aspectos históricos, né? Então, essa é uma noção para nós. Quanto a Rustem, não é? Existem muitos dentro do movimento espírita que não aceitam esse trabalho do livro Os Quatro Evangelhos, né? Alegam razões variadas. Então, existe uma parte do movimento espírita que aceita muito bem e uma outra parte que rejeita tudo. Se eu busco, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, leitura obrigatória
para qualquer um, vamos dizer assim, aprendiz de médium. Ler e reler, se possível, mas pelo menos uma leitura. De tal maneira que ali há vários capítulos, tudo muito bem encaminhado pelo autor, que é Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, edição da FEB. É um livro que já tem mais ou menos, ele é de 1941. Então, ele tem mais de 80 anos, 84, né? Então, o que acontece? Há um capítulo cujo título é Bezerra de Menezes. E é nesse capítulo que você vai encontrar uma citação de Humberto de Campos que diz que Allan Kardec veio fazer o trabalho de base. Claro, a doutrina espírita é o estudo e todo o resultado maravilhoso da dedicação de Allan Kardec. Mas que 4 outros espíritos também que reencarnaram na França, pertinho da reencarnação do codificador da doutrina, Allan Kardec, viriam trazer outras consequências a partir da base kardeciana. Então, um deles é Leon Denis, que veio fazer todo o desdobramento filosófico. Então, só para sugerir, é um autor extraordinário. Podemos, num outro mês, trabalharmos um pouco sobre a obra de Leon Denis. Mas há um livro super recomendável para amanhã, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De tal maneira que ele examina todas essas coisas nessa obra monumental também. Então, quem mais? Gabriel Delany. Delany é um espírito muito preparado que vai examinar as questões da mediunidade, ainda desdobrando o trabalho de Kardec, por exemplo, em O Livro dos Médiuns, e também na Revista Espírita, que está ali, na estante, onde mensagens mediúnicas surgiam o tempo todo naqueles anos e que Allan Kardec não colocou nos livros principais e colocou, então, ao longo dos anos, na Revista Espírita, que está à disposição de vocês, de todo mundo. Em língua portuguesa, que eu quero dizer, em trabalho de tradução, não é? Do original francês. Quem mais? Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, um pouquinho depois, não é? É Camille Flammarion que faz o discurso quando o corpo de Allan Kardec é enterrado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, nos arredores de Paris. De tal maneira que ele é o maior astrônomo da Europa. Ele é alguém que participou como trabalhador e médium também, recebendo inúmeros livros e participando, por exemplo, do livro A Gênese, no capítulo Uranografia Geral. Uranografia Geral é sinônimo, é um nome que nós não usamos, né? É um sinônimo de astronomia, astronomia geral. Naquela época, 160 anos atrás. Então, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, ela é trabalhada, verificada, ampliada por Flammarion. Ninguém mais preparado do que ele para essa parte do desdobramento da codificação. E, na mesma ocasião, no mesmo capítulo Bezerra de Menezes, nós vamos encontrar a citação de Os 4 Evangelhos de Rustem. Portanto, através de Chico, portanto, por Humberto de Campos, dizendo que
este trabalho do livro Os Quatro Evangelhos iria ampliar, vamos dizer, os horizontes da fé, no sentido de se deter nos evangelhos e, de certo modo, no Novo Testamento. Então, esse é mais um aspecto para nós refletirmos, não é? Eu queria lembrar, por exemplo, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que foi publicado, enfim, em 1939, você vai vendo Emmanuel também, logo no início, falando de Maria como a Divina Senhora do Amor, como a mulher mais pura que nós poderíamos imaginar espiritualmente falando. Personagem sublimada é a expressão de Emmanuel para ela no livro A Caminho da Luz de 39, ano, aliás, que lamentavelmente foi o ano do início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista, no 1º de setembro, invade a Polônia. Queria lembrar, não é? Se eu estou aqui com o livro A Caminho da Luz, eu estou com outros livrinhos também. Então, por exemplo, se eu busco uma obra que eu já devo ter sugerido outras vezes, que eu também aprendi a valorizar com meu pai e minha mãe, não é? Meu pai era, na época, o presidente da FEB, meu pai faz o prefácio. O autor espiritual é Áureo. Áureo é pseudônimo de Blaise Pascal. Pascal foi um físico francês muito lindo, cristão, teólogo, filósofo, e ele tem contribuições lindas, tanto filosoficamente como na física clássica. Todas as leis da hidráulica, quem trabalhou foi Pascal. Então, ele tinha também uma base de ciência, não é? Então, nesse livro, Universo e Vida, o médium querido foi nosso amigo, convivi com ele muitos anos, tanto quanto meu pai. Ele era assessor da presidência da FEB quando meu pai estava lá. Hernani Trindade Santana. Então, Áureo tem outros escritos, ao lado de Letícia, que é outra autora, sempre muito ligada ao Hernani, e aí você vai encontrar num capítulo, que é um capítulo lindo, nas páginas 37 e 38, as referências sobre os grandes espíritos que Jesus se utilizou, convidando-os para todo o trabalho de preparação para a sua vinda. Ele fala de Sírios, ele fala de Capela, ele fala de João Batista, ele fala de Maria. E ele enaltece como aquela que ofereceu o ectoplasma, confirmando os 4 evangelhos. E eu vou sugerir que vocês tenham esse livro consigo. Eu posso até tentar tê-lo em PDF, se já não coloquei no grupo, e aí eu deixo uma sugestão, que vocês, se não querem fazer a leitura do livro todo agora, leiam 2 aspectos, o prefácio de Francisco Thyssen e leiam um capítulo chamado O Filho do Homem. Essa expressão, o Filho do Homem, é uma expressão que tem a ver com um dos profetas. E esse profeta, que é Daniel, que quando volta é o evangelista João, que volta de novo a princípio, como Francisco de Assis. O profeta Daniel, vamos dizer, há tantos milênios atrás, ele tem um sonho à noite.
Talvez eu já tenha contado essa história por aqui. Quando ele tem esse sonho, ele enxerga, ele era um médium extraordinário. Eu diria, talvez o maior médium de todos os tempos no planeta Terra. Tanto é que ele é um médium extraordinário como Daniel. Ele é um médium extraordinário como João, evangelista. Tanto é que João é o único apóstolo que não é morto violentamente. É o único que é levado para a ilha de Patmos, na Grécia, exilado, envelhece. Imagina que ele fosse morrer pela própria idade, na ilha de Patmos, quando ele vê Jesus, acompanhado de um centurião, vindo vê-lo. E ele percebe Jesus pela sua vidência. E Jesus é quando diz a ele: João, a tua missão não terminou. Ele fica surpreso, porque ele já tinha se dedicado muito. E agora ele era idoso. O que ele iria fazer? E então, o que acontece? Jesus reforça a ideia de que ele deveria continuar trabalhando, e por causa disso, ele então escreve uma outra obra que é monumental, que é para ser conhecida e estudada, porque quem a inspira a João é o Cristo, e que se chama Apocalipse. Podemos estudá-la mais para o futuro. É uma obra muito cheia de simbologismos, né? De metáforas, mas é perfeitamente factível o seu estudo com uma certa qualidade. Então, o que acontece? João, não é, que é aquele que acaba na ilha de Patmos, né, fazendo ainda o livro do Apocalipse, é ele que, como o profeta Daniel, tem um sonho. Nesse sonho, ele vê um homem jovem indo encontrar um senhor idoso, um ancião, que simbolicamente era Jesus, visitando, indo ao encontro de Deus. E é nessa ocasião que ele enxerga Deus dizendo a esse jovem, entregando o planeta Terra a ele. Então, essa profecia é chamada profecia do Filho do Homem. Por isso que Jesus é o Filho do Homem, da profecia de Daniel, que vocês vão encontrar como um capítulo o mais importante da obra. Por quê? Porque fala sobre Jesus, sobre Maria e outros que fizeram parte daquela missão, como ninguém, pelo menos que eu conheça, ninguém houvera feito até hoje. Eu diria, pelo menos para vocês, leitura obrigatória: O Filho do Homem. Então, essa é uma outra obra importante para nós nos lembrarmos. Para vocês também terem uma ideia, esse é um outro livro. É o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Se Brasil, Coração do Mundo, ele é um livro de leitura obrigatória, este também. No sentido de que você vai ver esse autor tão extraordinário que é Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras naquela época, ocupava a cadeira de número 20, ele era lá de Piauí, e vive perto, lá do norte do estado, da cidade de Parnaíba. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. E aí o que acontece? É o livro que vai, junto de vários escritos de Emmanuel, pelo mesmo Francisco Cândido Xavier, trabalhar sobre a história do cristianismo.
E é tão bonito porque ele reserva o último capítulo, o capítulo de número 30. Chama-se Maria. E vocês vão fazer a leitura, eu até poderia lê-lo agora, não sei se vocês quereriam, mas se não fizermos a leitura agora, fica a sugestão de que, mesmo independente da leitura de todos os capítulos anteriores, que tratam exatamente de toda a peregrinação de Jesus. Por exemplo, o capítulo de uma outra mulher extraordinária, que é Maria de Magdala, é o nome de um outro capítulo desse mesmo livro. Leitura obrigatória, eu diria, por causa disso. Né? A história de Maria de Magdala, que não chegou a ser mãe. Ela não chegou a ser mãe porque ela, depois que viu Jesus viver o drama do Calvário, ela muda muito a sua maneira de se conduzir na vida, e a mudança foi tão grande que, de todos os protagonistas de tudo que aconteceu naquela época, Jesus escolhe Maria de Magdala para se apresentar de novo corporificado, mas após, vamos dizer, a morte, entre aspas, vivida na cruz. De tal maneira que ele busca Maria de Magdala. No primeiro momento, ela não percebe que é ele. Mas quando percebe, não é? Ele explica para ela e ele explica para nós por que ele a escolheu. Mas esse é um outro capítulo, fica o convite também. Todo o livro é magnífico. Mas o último capítulo é sobre Maria. E é uma leitura maravilhosa. É um conteúdo em que ela explica tudo para nós sobre o que ela viveu. O que era ver Jesus menino, ajudando todo mundo, já cuidando da vizinhança. A grandeza de Jesus, ainda numa idade tenra, acompanhando a cronologia, apesar do seu corpo ser fluídico, para que as pessoas entendessem como se fosse uma criança com um desenvolvimento físico, cronológico, convencional, para não comprometer Maria e José em relação ao que a comunidade da época pudesse pensar. Pois bem, Jesus, ela descreve, né, o desenvolvimento de Jesus, e há um momento muito lindo que é quando Jesus, ela sofreu antes, durante o Calvário, logo depois e o tempo todo enquanto permaneceu, ela sim, encarnada na Terra, com uma saudade que vocês podem imaginar. De qualquer mãe que tenha como que perdido o seu filho, mas muito mais importante pela grandeza dela e pelas circunstâncias de tudo que ela acompanhou, desde a manjedoura até a cruz, e da cruz até o que esse capítulo cita, que é um reencontro, quando as pessoas que vinham ter com ela, elas vinham como que sempre buscando algo de doação dela para eles, porque todo mundo achava que ela era muito especial. E ela sempre foi muito amorosa, ela doava, ela oferecia tudo que tinha em mãos para aqueles, os mais pobres, os mais carentes, serem abastecidos até de alimentos. E no capítulo vocês vão ver, eu vou comentar só superficialmente,
porque o que é bom mesmo é fazer a leitura e constatar quando um homem vai visitá-la, depois de muitos que o haviam feito. E ele vem de um jeito que é um jeito que ele não poderia ser reconhecido. E ele, ao contrário dos outros, ele se mostra fraternal, caridoso, gentil para com ela. E ela começa a se surpreender. Puxa, que pessoa linda que vem aqui na minha casa e parece que está cuidando de mim. E numa altura, minutinhos depois desse encontro memorável também, Jesus começa a se mostrar como o Cristo, o seu filho muito amado. E ela começa a olhar para ele e ele responde: sim, eu sou o seu filho. E ela, em prantos pela emoção, não é? Ela olha para as mãos e vê as mãos transfixadas por causa do que ocorreu no drama do Calvário. Olha para baixo, vê os pés, e os pés também com os orifícios dos pregos que o prenderam na cruz. E ela, então, mantém um diálogo, vocês podem imaginar, com Jesus de Nazaré, e aí, então, com esse capítulo, Humberto de Campos termina a obra, não é? Que é, vamos dizer assim, algo extraordinário e que, aliás, acabou de ganhar um prêmio literário nos Estados Unidos, porque uma edição em inglês foi examinada por uma banca de livros os mais diversos. E Boa Nova ganha o primeiro lugar, isso é algo interessante de nós sabermos. Eu queria lembrar, por último, para não nos estendermos muito, do livro Memórias de um Suicida, publicado já há bastante tempo, e você vai ver Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, que era um escritor português que se tornou idoso, se tornou cego dos dois olhos, sofreu muito de depressão. Ele não consegue administrar as suas dificuldades morais, por se ver tolhido de poder continuar fazendo em vida o que ele fazia desde sempre, e ele acaba cometendo suicídio ou desencarnando, pondo fim à sua própria vida. E ele sofre muito, não é? E a dona Ivone do Amaral Pereira se torna a médium dele, que vai contar inúmeras histórias ligadas à questão dos suicidas. Então, esse é um livro básico sobre essa questão, lembrando que é um dos mais sérios problemas da humanidade. No ano passado, nós tivemos 1.050.000 casos. Pelo andar das coisas, este ano teremos mais. Então, é tudo muito delicado, é um livro instrutivo para o movimento espírita, de um modo geral, aprender a lidar com aquilo que em medicina e psiquiatria nós podemos chamar de suicidologia, que é uma área da medicina, da saúde mental, ligada a tudo que tem a ver com essa imensa preocupação, é quase um problema de saúde pública do planeta todo. Então, vocês vão ver que há uma narrativa sobre Maria, através do autor, pela médium Dona Ivone. Ali você vai encontrar, não é? Maria administrando um hospital imenso para resgatar os suicidas nos vales do sofrimento, para onde a imensa maioria dos que põem fim à vida vão viver um tempo.
mais curto ou mais longo, dependendo das suas condições iniciais e suas capacidades de regeneração, de recomposição, não é? De libertação e mudança no padrão mental, de tal maneira que ela fala, não é, desse hospital que tem o nome dela, Hospital Maria de Nazaré, de acolhimento e tratamento das almas sofredoras. E é ela que fala ali das servas e os lanceiros de Maria. Isso é uma introdução, é uma informação nova que vocês, claro, já ouviram falar. Então, é mais uma obra espírita que é importantíssima por vários aspectos, que trata do problema grave do suicídio e da presença de Maria supervisionando. Porque ela não vai se ligar aos suicidas da Itália, do Canadá, da Austrália ou do Uruguai. Porque a alma dela, o espírito dela, é ligado ao planeta Terra. Por isso, ela está como a Divina Senhora do Amor, à direita do Divino Mestre. Então, é uma outra referência para nós. Se você observar, há um livro que é pouco lido e que se chama Parnaso de Além Túmulo. É o primeiro livro mediúnico por Francisco Cândido Xavier. De tal maneira que esse livro ele é de 1932, o primeiro. E vários autores que são os poetas do Parnaso, porque deixaram as suas contribuições por aqui, eles escreveram sobre Maria de Nazaré. Então você pode, o livro tem muitas páginas, tem poesias maravilhosas, e muitas delas, como as de Bittencourt Sampaio, que era espírita no Brasil, que trabalhou nos grupos que deram origem à Federação Espírita Brasileira, ele, como médium Bittencourt, escrevendo sobre Maria de Nazaré. Enfim, nós iríamos brincando até meia-noite, se tivéssemos assim mais necessidade de irmos buscando a literatura espírita que trata disso. Lembrando que Maria é reverenciada pelos católicos. Todos aqueles aspectos de homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de todos os lugares, é em homenagem a Maria de Nazaré, por aqueles que não conhecem o Espiritismo, mas que souberam compreender as narrativas evangélicas e a homenagearam desde sempre, trabalhando outros aspectos do rebanho de Jesus, de outros apriscos a respeito da grandeza e da importância para o planeta, para o rebanho todo, para a humanidade, desse espírito maravilhoso que é Maria de Nazaré. Que assim como Jesus, nós temos que ler bastante, que estudarmos bastante para a conhecermos melhor, tanto quanto a João Batista, que também ninguém conhece. No sentido, né, de algo mais profundo, algo mais valioso, do conhecimento da cultura espírita voltada para os personagens mais lindos e elevados do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, agora já são 8 e pouco. Então, eu vou me contendo, vou ficando por aqui, mas eu acho que se vocês quiserem perguntar, trazer alguma dúvida, algum aspecto, por favor, fiquem à vontade, será uma forma
de nós aproveitarmos os últimos minutos de hoje antes de solicitar que a Luciana cante um pouco mais para nós para encerrarmos. Fiquem à Posso? vontade. Posso? Pode. A senhora sempre pode, dona Adelina. Sim. Isto não é uma pergunta, mas é um acréscimo, talvez. Outro dia, ao falar consigo sobre Jean-Baptiste Rostaing, você descaiu sem dizer que há quem pense que ele foi Maomé noutra encarnação. E é muito interessante porque eu sei que a mulher mais reverenciada, mais tida como perfeita entre os muçulmanos, não é nenhuma das esposas de Maomé, mas sim Miriam, Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. E eu acho interessante porque, de facto, aqui vêm duas coisas. E uma das coisas que também me impressionou muito sobre Nossa Senhora Maria de Nazaré, foi o facto dela ter ido buscado e resgatado Judas Iscariotes, não é? Portanto, que é uma lição de perdão e de amor sem par. Muito bem. Tá certo, dona Adelina. Muito boas lembranças. Muito obrigado. Tá bem? Obrigado. Então, alguém mais se anima? Sim, eu tenho uma pergunta. Pois não, Edna, diga. Qual era o relacionamento de Kardec com Rustem naquela época? Existem alguns aspectos, não é? Mas Allan Kardec deixa para o futuro a confirmação, por exemplo, sobre o corpo fluídico de Jesus. Eles não conviveram muito, mas eu tenho, por exemplo, algumas observações de Kardec muito lindas, e eu vou postar, para não prolongar muito o estudo, eu vou escolher uma parte que é muito especial de Kardec se encontrando com Rustem. Rustem se encontrando com Kardec. Isso é pouco conhecido e está de novo ali, ó, num daqueles volumes da Revista Espírita. Tá bem? Ok, muito obrigada. Nada. Vamos concluir então, meus amigos. Desculpe se eu me estendi muito, mas a nossa ideia não é, era de enaltecer neste mês de maio, não é, a importância da maternidade, a importância de tudo da vida humana na Terra desde sempre que se refira à questão da maternidade. Inclusive a questão tão grave dos abortos induzidos, que é algo que preocupa extraordinariamente toda a espiritualidade superior, que, é claro, tem a ver com livre-arbítrio, mas é algo que macula a vida de todos que protagonizaram isto. E uma mácula que perdura, às vezes, por muitos séculos e altera completamente a psicosfera da Terra. No ano passado, só para lembrar de novo, 2024 foram 44 milhões no mundo. E analisando a estatística agora, de janeiro 25 até final de abril, no final do ano o número vai ser ainda muito maior. Portanto, o problema é tão grave, está tão distante de ser devidamente melhor conduzido. E vocês imaginem algo que é tão sagrado, que é tão divino, que é tão importante para o progresso de uma humanidade, estar sendo experimentado, vivido com tamanha indiferença, crueldade, ignorância e assim por diante. Mas não é o nosso tema, e a Mãe Maria de Nazaré, com a sua divina misericórdia, há de estar
protegendo, abençoando, inspirando todos aqueles ligados a essas questões, para que no futuro todos possam se redimir daquilo que já fizeram, daquilo que fazem ou farão por um tempo. Então vamos fazer assim. Em outro dia podemos olhar isso de perto. Eu vou então solicitando a nossa querida Luciana para que ela possa cantar para nós 2 músicas, e vamos fazer assim, durante o tempo que ela vai cantar, que nós estejamos orando por todas as mães do planeta. As mães de todas as condições sociais, as mães de todos os países, culturas, crenças, povos, lugares, sem julgamentos, sem críticas, pelo contrário, valorizando o trabalho fundamental de todas elas para que o planeta Terra evolua continuamente até chegar às condições da felicidade e do reino de Deus, humanidade inteira. Luciana, muito obrigado, por favor. Você isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura. Dia sabemos o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, brincar de ser feliz. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, Jesus. Tu sabes todos os sonhos. Tu, Jesus querido, dás força e graça para suportarmos a hora que então passa. E assim, Mestre Nazareno, com tua alma tão fulgente, traz a toda a gente o amor de mãe.
Maria do céu, eu não sei rezar, só sei dizer: quero te amar. Mãezinha do céu, eis aqui teus filhos, pobres pecadores, em busca da tua luz. É bom viver, feliz a cantar, sorrindo, dançando e ao mestre louvando. Mestre, bom estarmos aqui, bem juntos a ti, em progresso constante. Despede-nos em paz ao sono duradouro, aquele que nos faz sonhar com um mundo bom. Obrigado, Luciana. Estão todos bem? Então, queridos, vamos nos despedindo. Semana que vem, se tudo der certo, voltamos para a nossa apostila, para o capítulo seguinte. Cuidem-se bem, descansem e orem sempre pelas suas próprias mães, pelas mães das suas famílias, pelas mães do mundo inteiro. Um abraço apertado e até lá. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Cuide.